mar a servir. Vem como raio na chuva reluzir. Vem como sol a saudar. Um dia inteiro que está por começar. Vem como mar, vem como raio, vem como sol a suplicar. Um novo sentido, um novo motivo para recomeçar. Tentar ser feliz é negar sentimentos que estão arraigados em ti. As águas do rio no mar a se encontrar. Conhecendo teu próximo estarás mais perto de conquistar um novo sorriso. Pessoas a se amar. Viver é lutar, é colorir a vida com a esperança de não desistir. As águas do rio no mar a se encontrar. Conhecendo a ti mesmo estarás mais perto de conquistar as águas do mar. Você no seu íntimo, seu coração a cantar. O verdadeiro motivo, Jesus, amor que nos faz transformar. Vem como mar, vem como raio, vem como sol a suplicar. Um novo sentido, um novo motivo para recomeçar. Olá a todos, uma boa noite, que todos sejam bem-vindos. Eu me chamo Matheus Andion, eu sou frequentador, trabalhador da Casa Espírita Francisco de Paula, lá em Vigário Geral, e eu fico muito feliz com a oportunidade que a casa me deu, muito grato, quero expressar minha gratidão, minha felicidade, porque essa Casa Espírita foi a que me acolheu primeiro, na minha primeira experiência na doutrina espírita. Então eu sinto uma felicidade enorme em poder contribuir, mesmo que um pouquinho, com a obra da casa, com os trabalhos da casa. Sinto-me completamente feliz, quero deixar o meu abraço, meu carinho a todos, expressando essa gratidão, e mais uma vez à casa, aos seus patronos espirituais, pela oportunidade de eu contribuir com vocês no dia de hoje. E aí, o tema que eu decidi trazer hoje era do que o espírito precisa para ser salvo. E isso é interessante a gente falar de salvação, porque mesmo antes de eu adentrar o mérito, vamos assim dizer, do tema que eu decidi trazer na noite de hoje, tem alguns pontos introdutórios que a gente precisa abordar para que a gente tenha segurança de entrar no tema com a devida tranquilidade. E
o interessante é que se fosse possível de eu fazer essa pergunta para vocês, vocês me responderem agora instantaneamente, se eu perguntasse que quem gostaria de ser salvo, se possível naquele momento, a esmagadora maioria, se não todos, iriam virar e dizer assim: eu quero ser salvo. E o nosso conceito de salvação, ele se encontra muito mais próximo de um conceito de salvação instantâneo. Aquele conceito de salvação que consistiria em: eu tenho aqui um passaporte de viagem, ele vai ser carimbado nesse momento para um mundo mais ditoso, uma visão de paraíso, que a gente ainda carrega um pouquinho dessa tradição no nosso subconsciente, mas eu teria esse passaporte carimbado e iria para um mundo mais ditoso, iria para uma espécie de paraíso. Se possível, lá eu não trabalharia, gozaria de um conforto imenso e completo. E a gente tem que entender que a doutrina espírita nos traz uma abordagem completamente diferente do caminho para se chegar a essa salvação. E aí eu me utilizarei de um exemplo agora que eu quero deixar claro o seguinte: não é uma crítica. Não desejo fazer crítica a ninguém. É como o Emmanuel falou lá no livro Consolador: nós não temos o direito de julgar, mas nós temos o dever de discernir. Então, num esforço de discernimento é que eu me utilizo desse exemplo que vai seguir agora. Lá no século XI, a Igreja Católica criou e se utilizou de um expediente chamado venda de indulgências. E é interessante esse nome, venda de indulgência, porque a indulgência tratada na Igreja Católica como algo mercantil, de comércio, não é a indulgência que nós temos ótica aqui na doutrina espírita. Em nada tem a ver com a virtude moral que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso já é um ponto até que vale a pena a gente fazer um paralelo rapidamente, para que a gente possa compreender a questão da indulgência. Para a doutrina espírita, a indulgência tem muito mais a ver com uma ótica de vida do que necessariamente com algo a qual nós podemos vender ou comprar. É um movimento muito mais interior do que exterior. Como a maioria dos movimentos que servem para o nosso progresso são movimentos interiores, não movimentos exteriores. Então, a indulgência tem em si, naquele que busca praticar essa virtude, um sentimento para com o próximo de não enxergar os seus defeitos, e sim enxergar o defeito no próximo, busca de uma maneira velada e humilde expor ao próximo da forma mais educada, menos conflituosa possível, aquele defeito, aquele vício moral que o próximo pratica, tentando alcançar no próximo um sentimento, vamos assim dizer, de: olha, é possível que as coisas sejam diferentes. Então, a indulgência tem uma visão muito mais construtiva do que destrutiva. E aí, nesse cenário, quando o indulgente observa que alguém está falando mal do defeito do próximo em uma roda de conversa, o indulgente busca defender o próximo, mas não com uma desculpa qualquer. Ele busca defender com razões sólidas, porque o indulgente busca compreender e ter empatia completa para com o próximo e para com os seus defeitos. Eu já fiz esse paralelo com relação à indulgência para a gente observar que a indulgência, no sentido que a Igreja Católica se utilizava, que era uma indulgência muito mais ligada a acabar com os pecados, muito mais ligada com uma ideia de remissão de pecados, de retirada de pecados, a gente já observa que essa virtude é algo que passa ao largo. E eu me utilizo desse exemplo da venda de indulgência porque isso deixa marcada a característica da gente enquanto sociedade. Ainda hoje temos um pensamento
próximo a esse, apesar de a venda de indulgência ter sido superada, mas a gente ainda tem um sentido muito próximo de eu tenho que, se possível, comprar ou dar algo material para que eu possa ter uma salvação. Como se a gente precisasse obter de Jesus essa salvação em troca de algum bem material. Como se Deus precisasse de algum bem material, de alguma fortuna, de alguma riqueza para comprar essa indulgência e me dar um local ao paraíso. É curioso porque Jesus tem uma frase em que ele diz: aquilo que pela terra se erguer, pela terra perecerá. E a gente ainda tão fora de um entendimento integral da doutrina de Jesus, a gente acaba se esquecendo desses conceitos e buscamos aqui, eu não estou fazendo nenhum culto à pobreza com o exemplo que eu vou falar agora aqui não, o ganhar dinheiro é lícito, buscar ter sucesso financeiro é lícito, e inclusive concorre para o progresso próprio e da sociedade. O que eu estou dizendo aqui é a questão do culto e do apego à riqueza. E aí a gente acumula uma quantidade enorme de bens e se apega a uma quantidade enorme de bens aqui na Terra, se esquecendo que esses movimentos exteriores, por si só, não concorrem para o nosso progresso e, por via de consequência, para a nossa salvação. E aí, qual é a proposta da doutrina espírita quando a gente fala nessa questão de salvação? A proposta que a gente observa é algo muito mais gradual. É algo próximo de um processo, de um procedimento. Eu estou aplicando um procedimento, passando por diversas fases de um processo, até eu chegar ao final, o termo desse processo, e poder dizer assim: sou um espírito puro, alcancei a perfeição. E essas fases do processo, elas são exteriorizadas pelas nossas encarnações aqui na Terra. Então a gente também tem que tirar um pouquinho a ótica de que encarnar é ruim. Porque se a gente pudesse escolher, a gente iria escolher não encarnar, porque a gente não vai querer sentir dor física, não vai querer sentir fome, sede. Se esquecendo que isso tem muito mais a ver com a vida lá no plano espiritual, no mundo dos espíritos, do que necessariamente com a vida aqui. Uma outra confusão clara que a gente geralmente faz é dizer meu espírito e eu corpo, quando na verdade eu sou o espírito e esse é meu corpo. A lógica é invertida. Primeiro vem a questão espiritual, porque eu sou um ser espiritual, individual, uma criatura divina. Depois vem o corpo, que é um veículo de manifestação, que graças a Deus eu tive a oportunidade de obter para vivenciar experiências que concorram para o meu progresso. E aí eu me recordo da questão 132 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E aí os espíritos expõem de maneira clara e objetiva que o objetivo da encarnação é o progresso. Então eu encarno para que eu possa progredir. Sem esse progresso, eu vou me manter estacionado e não vou conseguir chegar a espírito puro nunca. Então é necessário que eu encarne. É necessário que eu passe por experiências que à primeira vista possam parecerem dolorosas, mas que lá no cerne de tudo é amor de Deus para comigo, porque é uma experiência que vai me fortificar, vai me tornar um ser melhor. Então, nessa ótica em que a gente enxerga de salvação do ponto de vista material como algo instantâneo, que eu vou sair daqui para um mundo mais ditoso, essa salvação não existe. Agora, se a gente quiser enxergar a salvação como caminho evolutivo, caminho de progresso, acumulado com um processo gradual, porque a natureza não dá saltos, em que eu vou preenchendo à medida em que vou sendo bem-sucedidos em experiências, em passar por aflições, aí eu posso compreender uma salvação.
Antes também da gente entrar no texto, porque eu vou me valer de um texto retirado do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, que é uma parábola riquíssima, que vale muito para a gente compreender com calma, com carinho, a questão da salvação. Pende ainda da gente entender um outro instrumento que a gente tem para conseguir avançar e progredir, que é aquele constante lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta um meio de progresso que seja, e de acabar com os vícios morais que seja eficaz, e os espíritos respondem que um antigo sábio disse a frase: conhece-te a ti mesmo. E a gente observa que essa frase estava lá no oráculo de Delfos, no templo de Apolo, lá na Grécia. E é gravada essa frase lá no muro, tem um domínio popular, alguns atribuem a Sócrates, outros não atribuem a Sócrates, então assim, vamos colocar como sendo de um domínio público. Mas o que tem na essência do conhece-te a ti mesmo é uma das chaves para a gente instrumentalizar esse caminho de evolução. Porque, como eu anteriormente já estava falando, não parte de um movimento exterior eu realizar o meu progresso. Há uma necessidade de eu me modificar no meu íntimo. Por isso que a doutrina espírita, inclusive a parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata sobre a parte moral, tem uma proposta de transição interior que a gente chama no movimento espírita de reforma íntima, um movimento interior muito grande, muito forte, íntimo, de mudança. Porque a partir do momento em que eu consigo modificar esse meu íntimo, eu consigo avançar para o exterior, refletir aquilo que já se encontra aqui dentro. No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, o Emmanuel expõe isso de uma forma muito clara, que primeiro a gente tem a questão interior do sentimento, do pensamento, para depois aquilo se tornar uma ação. Então, as minhas ações refletem muito mais a minha camada de meu patamar vibratório de pensamento do que necessariamente a influência de um meio, apesar do meio ter uma influência. Depende muito mais do meu íntimo do que necessariamente do local exterior em que eu me encontro. E aí, então, sem mais delongas, a gente vai iniciar aqui o texto do Evangelho segundo Mateus. Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai esmiuçar aqui o texto. Então, começa assim no versículo 31 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isto fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e ides para o fogo eterno que vos foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Precisei de teto e não me agasalhaste, estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão:
Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistências a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Existe, como toda parábola, e isso é interessante a gente entrar numa abordagem, eu gosto sempre de quando a gente trata de um texto evangélico, seguindo o que se encontra lá no capítulo Estranha Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, de compreender alguns elementos, algumas expressões idiomáticas que se encontram no texto, para que a gente não caia no erro de interpretar ao pé da letra ou interpretar de forma imprecisa. Lá no capítulo Estranha Moral, Kardec nos expõe o seguinte: nós devemos primeiro, ao abordar um texto evangélico, buscar o sentido real das palavras, não na atualidade, mas à época, se era realmente aquela palavra que estava exposta. Então a tradução importa bastante, mas se era realmente aquela palavra que estava exposta. E além disso tudo, sair da letra fria do texto e buscar o espírito daquelas palavras que estão sendo proferidas. Então, quando a gente vai abordar um texto evangélico, a gente deve fugir da armadilha de interpretar ao pé da letra e buscar compreender as expressões que ali se encontram. E eu sei que isso é um movimento que vai ficar cada vez mais difícil, pelo menos a minha opinião com relação a isso é essa, porque conforme o tempo vai passando, mais distante nós ficamos dessas expressões que se encontram lá na Bíblia. E quanto mais distante a gente fica, mais difícil é a gente observar e mais difícil é encontrar quem busca observar aquilo que se encontra de fato, aquilo que foi posto, que realmente foi dito no contexto histórico, no contexto social daquela época. Então é uma dificuldade que a gente vai ter que lidar um pouquinho mais para frente aí, eu não tenho dúvida, assim como a gente está lidando hoje, mas isso vai tender, na minha opinião, a crescer um pouco mais esse abismo pelo tempo de intervalo que há entre o texto evangélico e a atualidade. Mas dito isto, a gente primeiro precisa observar o seguinte: lá em cima, no início do texto, bota: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de anjos e sentado no trono de sua glória. E aí a gente olha isso com uma visão talvez um pouco soberba, porque a gente tem esse entendimento de um reinado, vamos assim dizer, ser soberbo. Isso poderia ser um pouco conflitante a gente observar Jesus falando essa parábola e compreender que ele se colocava na posição de rei por ele ser o Filho do Homem. Mas aí é que entra aquilo que a parábola representa, porque como isso aqui é uma parábola, e parábola tem até mesmo a expressão no hebraico antigo para parábola se chama machal. E machal quer dizer muito mais uma história, um exemplo, uma representação. E os judeus compreendiam as parábolas por níveis de compreensão. Então, como é que funcionava? Uma parábola possui diversos níveis de compreensão. Eles abordavam pelo menos 5 níveis de compreensão. E entender a parábola como uma história era só um dos níveis 5 de compreensão. Então, a parábola não deixa aquele entendimento que de primeiro eu vou ter uma compreensão, de segundo eu vou ter uma compreensão um pouco mais profunda, e assim vai, até eu alcançar toda a profundidade para poder abarcar tudo aquele conhecimento que foi trazido numa só parábola. Porque Machal tinha essa significância de texto por camadas de entendimento. E aí, seria um pouco dissonante a gente observar Jesus falando da questão de sentar em um trono, de majestade, de rei, sendo que ele próprio não aderiu ao título de rei, que ele poderia ter aderido dentro daquela comunidade, caso fizesse atos nesse sentido. Ao contrário, o único título que Jesus
trouxe para ele foi o título de mestre. Nada além disso. E aí é importante a gente compreender que, primeiro, quando se diz filho do homem, quando a gente observa essa expressão filho do homem em todos os textos evangélicos, filho do homem lá remontando o siríaco, que era o dialeto falado por Jesus, que era uma mistura do hebraico antigo com o aramaico, filho do homem queria dizer uma pessoa. Até porque a época em que Jesus passou aqui na Terra, existiam pelo menos uns 100 naquela comunidade que se diziam serem Messias, que diziam ser aquele enviado para suceder o rei Davi e governar e libertar o povo judeu. Então, se Jesus falasse assim, olha, eu que sou o verdadeiro Cristo, eu que sou o verdadeiro Messias, seria mais do mesmo, não faria nenhum eco e também não seria algo relevante. Jesus veio para deixar sua exemplificação e ponto, não foi para dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Então, quando a gente observa essa expressão filho do homem, é uma expressão que acabou sendo atualizada para poder, de fato, criar uma nomenclatura de entendimento de que é Jesus. Mas lá na gênese etimológica dos textos e das palavras, queria dizer uma pessoa. Então Jesus já demonstra uma humildade enorme, porque ele se coloca como uma pessoa apenas. Ele é apenas uma pessoa, ele serve de exemplo porque os exemplos dele nos foram deixados de legado, mas ele nunca se colocou numa posição acima da nossa. E isso é algo que é muito importante da gente observar. E aí a gente vê trono, a gente pensa o quê? Logo numa cadeira luxuosa, de banhada a ouro, com todos os adornos, com uma questão de soberba, de soberania, quando na verdade o trono quer dizer muito mais uma cadeira de decisão. E é curioso a gente compreender que, de fato, no momento em que a gente faz a nossa passagem, e nós somos uma pessoa, assim como Jesus se colocou como uma pessoa, nós somos uma pessoa, vai chegar um momento em que a gente vai ter que sentar nessa cadeira de decisão junto à nossa consciência. E aí a cadeira é apenas uma representação, mas eu vou ter que passar por aquele momento de decisão junto à minha consciência. Pesar o que foi feito de bom, o que não foi feito de bom, como eu tenho de prosseguir, o que eu tenho de fazer para que eu possa conseguir me reajustar. Aí um pouco mais à frente, a gente observa no texto em que haveria uma separação entre dois grupos dessas pessoas que se encontrassem ali naquele momento de decisão, em dois grupos a serem separados entre aqueles que fizeram e os que não fizeram. E aí o primeiro grupo, Jesus diz, vinde a mim benditos de meu Pai. E aí ele começa a falar, porque quando eu tive fome me deste comer, quando eu tive sede me deste beber, quando estava nu me vestiste, quando estive preso ou doente me visitastes. E aí a gente observa que esse primeiro grupo que Jesus disse, vinde a mim, ou seja, esse grupo que estava agindo de encontro à doutrina de Jesus, pergunta ao próprio o porquê, quando que foi visto Jesus naquela condição para que pudesse ofertar. Porque o nosso entendimento ainda eu vou fazer para Jesus. Eu vou fazer para Jesus porque eu desejo ganhar pontos com Jesus, porque esses pontos vão servir para uma salvação minha. Aí a gente volta àquela ideia de um passaporte carimbado. Então eu preciso de milhas para poder viajar para o paraíso. Esse é o nosso entendimento. E aí a gente remonta aquilo que está lá na passagem, por exemplo, da parábola do bom samaritano, quando Jesus se encontra com o doutor da lei que busca o testar, e o doutor da lei pergunta para Jesus qual seria o maior mandamento. E aí Jesus pergunta para ele como ele entende isso. E aí o próprio doutor da lei coloca ali os dois principais mandamentos que
consiste no mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente observa assim, nossa, mas são 2 mandamentos, por que é o mandamento maior? E por que aqui na abordagem do texto a gente compreende Jesus se colocando como uma pessoa que recebeu esses atos desse grupo de outras pessoas ali? Porque Deus pra gente ainda é uma abstração. Quando Kardec perguntou na questão primeira o que é Deus, é porque a gente não consegue compreender ainda toda a complexidade que quer dizer essa divindade, que quer dizer Deus. A gente não consegue abordar isso. A gente sequer sabe qual é a natureza íntima do Espírito, quiçá compreender a natureza íntima de Deus. Então, uma vez que a gente, num ponto de vista material, tem uma dificuldade muito grande de compreender o que é Deus e, por via de consequência, uma dificuldade muito grande de amar aquilo que nós não compreendemos, isso é um esforço que, se a gente fizer interior de se compreender, de se conhecer, a gente vai observar essa dificuldade. Como a gente tem essa dificuldade muito grande, a gente ama o próximo para amar a Deus. Por isso que é um mandamento maior. Eu amando ao próximo, eu estou amando a Deus, estou amando a Jesus. E aí observa que todos esses atos, dar de comer, dar de beber, vestir, visitar, são atos de misericórdia. Todos esses atos são atos de misericórdia, de compaixão. Eu preciso me encontrar entranhado do sentimento de misericórdia e de compaixão para que eu possa atingir a feitura desses atos. E aí, por que Jesus diz, foi a mim, quando fizeste aos mais pequeninos, mais humildes, com a força da expressão, compreendendo que humildes não é a ver com a virtude de humildade, mas sim daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, aí uma questão de acepção da palavra, compreendendo isso, uma vez que você faz aquele que está mais necessitado, é a mim também que está sendo feito. Porque há aí um sentido coletivo que é exposto. E sentido coletivo esse, a qual a gente não consegue sair, ninguém fica a par da sociedade. Todos nós estamos e nos encontramos inseridos na sociedade. E aquilo que é feito para um ente social vai repercutir em todos os outros demais entes sociais. Isso é um fato. Um exemplo disso. Existe um filósofo que, para mim, para a maioria dos teóricos da filosofia, para mim também, eu adoto essa ideia. Na modernidade, o filósofo que melhor falou de moral foi Immanuel Kant. E Kant tinha uma visão muito grande da moral ligada a um status social. Ainda que não tenha feito uma remissão expressa à filosofia trazida pela doutrina do Cristo, havia ali no cerne esse entendimento já da questão social posta, de toda uma sociedade junto em prol de alcançar, claro, seus objetivos individuais, mas por via de consequência também os objetivos coletivos. E aí, nesse meio, existe uma frase de Kant que é muito interessante, em que ele diz assim: a inumanidade que se causa ao outro destrói a humanidade em mim. Para a gente compreender, aquele ato desumano, degradante, que reduz a condição de dignidade do próximo, que se causa a um outro, ao próximo, destrói a humanidade em mim também. Porque um ato inumano que eu faça para com o próximo, eu estou fazendo para toda uma coletividade, por via de consequência para mim também. Há esse entendimento social exposto aí. Então, é interessante a gente observar Jesus falando: enquanto você fez o bem ao próximo, foi a mim que foi feito.
do mesmo termo que quando os mandamentos foram convertidos em 2 ou no mandamento maior, fica claro para a gente a necessidade de amar ao próximo para que a gente possa amar a Deus. E não é à toa que esse texto retirado do capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus se encontra contido lá no capítulo Fora da Caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando a gente fala de atos de compaixão, a gente está falando de atos intimamente ligados à caridade, ainda que a gente observe lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, ao qual Kardec pergunta como se poderia entender a caridade segundo Jesus? A resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com o defeito dos outros, perdão das ofensas. E ainda que a gente tenha esse tríplice aspecto dentro daquilo que consiste a caridade, segundo o entendimento de Jesus, pela questão 886 do Livro dos Espíritos, há a necessidade de, para se praticar benevolência, indulgência e perdão, do sentimento de amor ao próximo, de compaixão para com o próximo. Então, todos aqueles atos ali eram atos de compaixão. Então, quando Jesus separou os dois grupos e um falou, vinde a mim, porque teve atos de compaixão, ele acabou separando em dois grupos aqueles que possuíam já o sentimento virtuoso da compaixão daqueles que não tinham o sentimento virtuoso da compaixão. Separou em dois grupos. Por que foi separado em dois grupos? Foi por privilégio? Não, foi por mérito, por conquista. Porque o segundo grupo, infelizmente, não logrou êxito em compreender o nobre sentimento da compaixão que leva ao sentimento da caridade. E aí eu vou até pedir licença para fazer um adendo, porque a gente sempre busca entender como é que é feita essa questão da caridade com sentimento genuíno, desinteressado, como é que o próximo é ajudado. E assim, Paulo fala muito de vida imanente. Pedro também fala de vida imanente na sua epístola, mas Paulo fala muito em todas as suas cartas sobre vida imanente. O que é imanência? Imanência é aquilo que se encontra contido em um ser que pode a qualquer momento ser manifestado. É aquilo que está grudado a um ser. Num contexto religioso, vida imanente é uma vida a qual quem vive é Deus, tamanho meu cumprimento e exteriorização da vontade de Deus por eu sendo um instrumento dele. Um cumprimento integral da vontade de Deus seria o que se poderia dizer dessa vida imanente. Seguindo nesse pensamento de imanência, quando nós possuímos o desejo de servir ao próximo, de servir a Deus, isso fica marcado pela espiritualidade, e no momento em que aquele que nós estamos passando ali tem uma necessidade, Deus fica tão tocado, um sentimento de amor tão grande, de compaixão tão grande para com aquele indivíduo que precisa e necessita de ajuda, que ele transborda esse sentimento de amor para a gente, e meio que constrangidos, porque tem algumas vezes que a gente pratica um ato bom, que a gente fica se perguntando, por que eu fiz isso? Eu nem pensei antes de agir. Eu só fui lá e fiz. É um sentimento de compaixão tão grande que arrouba nosso coração e faz com que a gente vá de imediato e pratique aquele ato. Pum, fiz. É justamente essa imanência, brota de mim aquilo que já se encontrava em mim, potencial a ser desenvolvido. Deus vai naquele momento e faz com que aquilo surja para que eu possa alcançar. Então, voltando àquilo que a gente estava dizendo antes, a compreensão que a gente tem que ter, e o lema da doutrina espírita nos diz isso, é que fora desse sentimento de compaixão que nos auxilia a praticar a caridade, fora da caridade, não há salvação. Porque caridade é amor, e o amor é o pai de todas as virtudes.
se pegar todas as virtudes morais, há como base nela o amor. Todas desaguam no amor. Não é à toa que Paulo falou na primeira epístola aos Coríntios, famosa carta de Paulo, ele falou primeiro, no capítulo 12, ele falou todinho dos talentos, dos dons que nós possuímos. E ao entrar no capítulo 13, que é o poema do amor, que é o capítulo 13, possui 13 versículos, não é à toa, porque de fato é um poema, tem elementos textuais, é porque infelizmente a gente nas traduções perde essa questão poética, apesar de na nossa língua já ser muito bonito, para ele dizer que não adianta terem todos os talentos, todos os dons, sem amor. Porque como o próprio Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, sem amor eu nada seria. Em algumas traduções surgem sem caridade eu nada seria, porque amor e caridade possuem a mesma gênese etimológica, a mesma origem. Caridade é amor que a gente coloca em prática. Então, fora da caridade, dessa compaixão, não há salvação. O que Jesus quis expor para a gente, ao dividir os grupos, é um grupo que detinha a caridade, ou seja, méritos suficientes para conquistar uma posição de maior conforto. Enquanto o outro grupo, infelizmente, não conseguiu alcançar isso. E aí, quando a gente observa lá a parábola da figueira que secou, a gente observa lá que Jesus viu aquela figueira formosa, mas sem frutos. E aí ele falou para a figueira secar. E aquilo não foi uma maldade. Aquilo ali não foi uma maldade de Jesus. Não foi uma roubo de raiva porque não tinha um elemento, um figo lá para ele comer. Não foi nada disso. Mais uma vez, aquilo ali é uma parábola e a gente tem que compreender um pouco além a parábola, porque ela tem camadas de compreensão. Naquela parábola, o que queria dizer é que aquela árvore é como se fosse o povo judeu, hebreu, ou a gente pode ser representado por aquilo ali enquanto sociedade, e nós não conseguimos produzir frutos. E no campo individual, o cristão tem que produzir fruto independente da condição em que ele se encontra. Ou a gente vai se esquecer que por mais que nós estejamos tristes, a gente pode ofertar uma prece, um sorriso, um ouvido para um necessitado. Nós temos que produzir frutos independente da condição em que nós nos encontramos. E o que busca Jesus fazer com que a gente compreenda é que se nós não produzirmos esses frutos, nós não teremos condições de acessar um lugar mais confortável. E isso ocorre por uma consequência dos nossos próprios atos. Não é uma questão de punição, não é uma questão de vingança. É uma questão de evolução. Se eu não trabalhar para evoluir, a minha consequência não vai ser evolução. Einstein tem uma frase que diz assim: é loucura a gente repetir o mesmo processo e querer um resultado diferente. E quantas encarnações nós estamos repetindo o mesmo processo buscando um resultado diferente? Nós não teremos um resultado diferente. Seria loucura achar que teríamos um resultado diferente. E aí, para o final do texto, depois que Jesus divide os dois grupos, ele diz assim: em verdade vos digo, todas as vezes que faltasse com assistência a um destes mais pequeninos, deixasse de tê-las para comigo mesmo. E aí ele diz assim: e esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. E aí é interessante porque dá a impressão que existe uma pena eterna. E na verdade o que ele está querendo dizer aqui não é uma pena, uma punição, um suplício eterno. Por que que não é isso? Porque aquele que se diz apto para a vida eterna, e isso é uma nomenclatura bíblica, quando a gente diz vida eterna, a gente está falando uma vida sem mais a necessidade de encarnar. Uma vida já no estágio de perfeição. Então se chama abordar a vida eterna. Quando se chama aqui de suplício eterno, é a gente voltar, porque nosso espírito, apesar de não ser eterno, porque ele teve início, ele é imortal, mas o que há para frente é eterno, a gente não morre, né? Então, nessa acepção de eternidade enquanto um estágio de permanência, a gente volta para o suplício de ter de encarnar novamente.
Esses nossos irmãos que não lograram êxito, assim como nós várias vezes não conseguimos obter sucesso, volta para o suplício na vida que seria eterna, que seria imortal. Ao voltar para o suplício, não quer dizer que o suplício seja algo próximo dessa punição, esse castigo. É suplício porque há necessidade de passar novamente por experiências que nos são, a primeiro momento, dolorosas, para que possamos compreender. Então, o suplício eterno aqui quer muito mais dizer voltar a um estágio de erraticidade, ou seja, um período entre uma encarnação ou outra, nessa vida imortal, para que nós possamos ter a oportunidade de retornar e aí sim concluir todos esses sentimentos de compaixão e caridade para alcançarmos a salvação. E aí é muito interessante que o título na Bíblia dessa passagem do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículo 31 e seguinte, possui um título de fim de ciclo, ou eon, lá como diz no siríaco antigo, que quer dizer de fato passagem. Quando a gente diz fim de ciclo, essa parábola, em um dos níveis de entendimento, nos demonstra como funcionará o fim dos nossos ciclos de encarnação e a necessidade de renovação segundo esses ciclos de encarnação. Todo final de encarnação, a gente vai ter que criar um balanço entre aquilo que há de mais importante feito pela gente e aquilo que nós deixamos de fazer. Se a gente conseguir compreender aí uma necessidade de ter e cultivar esse sentimento de compaixão para que eu possa me modificar e evoluir interiormente, eu vou conseguir chegar ao final do ciclo da melhor maneira possível. Qual é essa melhor maneira possível? Apto a uma posição mais confortável, por consequência e por mérito do meu esforço e dos meus atos. E para que a gente não fuja de nenhum exemplo, eu vou trazer apenas um exemplo do nosso irmão Chico, até mesmo porque o nosso horário se avança. Um exemplo do nosso irmão Chico que diz assim, esse caso está inclusive lá no livro Li nos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, Salve o Melhor Juiz. Em um dado momento, Chico foi informado por uma pessoa ali próxima a ele, no final de uma reunião, assim, Chico, vai para esse endereço aqui, porque nesse endereço aqui tem uma proposta de emprego que você vai trabalhar menos e vai ganhar o dobro do que você ganha atualmente no seu trabalho. Vai lá, faz a entrevista que você vai conseguir a vaga. Chico ficou muito feliz com aquela possibilidade de um maior conforto. No dia da entrevista, meia hora antes do horário do ônibus passar no ponto, Chico já estava no ponto esperando o ônibus para não correr risco de haver qualquer atraso. E aí ele esperou pacientemente. Quando o ônibus chegou no ponto, vem vindo correndo atrás do ônibus uma criança gritando, tio Chico, tio Chico, tio Chico. No momento que a porta se abriu, que ele colocou o primeiro pé para entrar no ônibus, ele viu aquela criança gritando ele sabia que se ele perdesse aquele ônibus, ele perderia o horário de chegar na entrevista, que poderia lhe dar um emprego com maior conforto. Ele tinha uma decisão a tomar. E qual foi a decisão que ele tomou? Ele entrou no ônibus ou ele atendeu aquela criança? Ele deixou o ônibus passar, aquela criança veio correndo, pulou no colo dele, ele abraçou aquela criança e perguntou, o que houve, meu filho? A criança beijou o rosto dele e falou, não, tio Chico, eu só queria dizer o quanto que eu te amo. E o Chico conta que naquele momento ele tomou a decisão de tão somente amar. Não importava mais se ele ia ter um conforto ou ele não ia ter um conforto. Importava a ele amar.
fica um exemplo de um esforço, porque eu acredito que a maioria de nós iríamos tomar aquele ônibus e deixar a criança para lá. Mas o Chico não, o Chico, compreendendo a expressão máxima que é o amor, ele decidiu ficar e atender aquela criança, cultivando um sentimento de compaixão, de caridade, de amor. Se a gente quer buscar uma salvação, isso depende de como nós vamos conseguir reformar o nosso interior. Reformando o nosso interior, a gente com certeza conseguirá alcançar um mundo mais ditoso, porque por via de consequência nós iremos evoluir. Então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da casa, de eu na noite de hoje expressar a palestra da noite, e que a gente possa, diante de todo esse exemplo, de todo esse conhecimento ao redor da doutrina do Cristo, que a gente possa criar um campo interior para que a gente trabalhe esses sentimentos nobres, a fim de auxiliar a nós mesmos, porque auxiliando ao próximo nós estamos também fazendo por nós. Então eu agradeço a Deus a oportunidade, a casa, e que todos fiquem na paz de Jesus.